Abra tua Bíblia no Salmo 92. Todos abriram? Glória a Deus. Bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante a noite a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O inépito não compreende, e o estulto não percebe isso. Ainda que os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder, como o do boi selvagem, derramas sobre mim o óleo fresco. Amém? Coloca a tua Bíblia na cadeira, fecha os teus olhos. Limpe-se na presença do Senhor. Peça para que Deus Ele te limpe, Ele te santifique, Ele te purifique, Ele retire da face dele as suas transgressões, aquilo que você pensou, falou, aquilo que você praticou, até aquilo que você olhou, que você sabe que é pecado. Senhor, nós estamos na tua casa, nós estamos na tua presença, nós somos o teu povo, e diante do teu altar, ó Deus, nós queremos nos consagrar, nós queremos nos limpar, Senhor, dos nossos pecados, nós queremos te pedir, vem nos envolver, Senhor, da tua graça, vem, Senhor, lavar-nos com o sangue da tua aliança e nos reabilitar para que assim possamos estar na tua presença. Age sobre nós, ó Deus, age sobre nós, pois tu és o nosso Deus. Nós precisamos do teu perdão mais uma vez, precisamos mais uma vez, Senhor, que a tua misericórdia nos envolva, Pai, em nome de Jesus Cristo, porque temos errado contra ti, temos feito, Senhor, aquilo que a nossa carne sugere, temos falado, Senhor, muitas vezes erroneamente, temos, meu Deus, sentido, pensado aquilo que não condiz ao teu propósito para as nossas vidas. Por isso nos perdoa, sonda o nosso coração, ó Deus, e penetra os desígnios do nosso pensamento. Se em nós houver algum caminho mau, retira, ó Deus, e nos faz trilhar o caminho que te honra, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que, segundo o professar dos teus lábios e a sinceridade do teu coração, o perdão do Senhor é sobre ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Amém. Vamos, pessoal, que está ao seu lado. Vamos orar pela nossa família. Vamos orar pela nossa casa. Clamar por cada um dos nossos. Amém. Peço para que Deus se derrame sobre os teus amados e que a glória dele possa se manifestar sobre a tua casa, sobre a tua família, e todo projeto do inferno caia por terra, em nome de Jesus. Ore. Senhor, tu és o Deus vivo, tu és o Deus poderoso, Senhor, nós cremos em ti, nós cremos na tua aliança, Senhor, cremos na palavra que o Senhor tem empenhado sobre as nossas vidas.
em favor de nós, em favor da nossa família, em favor da nossa casa. Por isso, Senhor, os colocamos diante do teu altar. Em oração, Senhor, colocamos cada um dos nossos perante a tua face, aonde quer que eles estejam, Senhor. Meu Deus, que a tua mão se estenda sobre eles, que o teu favor se estenda sobre eles, eles sejam tocados, visitados pelo teu poder, que todo jugo, ó Deus, seja despedaçado, toda obra do inferno seja, meu Deus, desfeita e arruinada para a tua glória e para o teu louvor, pois tu és o Deus da nossa vida, tu és o amado da nossa alma. Ouve a nossa oração, ó Deus, ouve o nosso clamor. Tu és, Pai, a nossa rocha, tu és o nosso refúgio, tu és a nossa confiança. Por isso, Senhor, move-te sobre o nosso lar, move-te sobre a nossa família, toca o coração dos nossos queridos. Desfaz, Senhor, desfaz todo desejo, Senhor, carnal, em nome de Jesus Cristo, todo aprisionamento na alma, todo sentimento atroz. Tu és o Deus vivo, tu és o Deus, que derrama luz nas trevas. Por isso, Senhor, aqueles que estão, meu Deus, enganados, aqueles que estão subjugados, aqueles que estão envolvidos por sofismas, meu Deus, traz o entendimento, traz o bom siso. Tu és o Deus poderoso. Nós cremos, Pai, em Ti. Nós cremos que a obra que o Senhor começou através das nossas vidas, tu és fiel, tu és justo para completar até o dia de Cristo Jesus. Age, Senhor, age, pois tu és o nosso Deus. Derrama-te, Senhor, sobre o nosso lar, em nome de Jesus Cristo. Toca, Senhor, toca o mais íntimo dos nossos queridos, aqueles, Pai, que estão aprisionados na prostituição, no adultério, no alcoolismo, na idolatria, na macumbaria, na feitiçaria, no homossexualismo, no lesbianismo. Estende a tua mão para livrá-los, em nome de Jesus Cristo. Assim como o Senhor nos livrou, assim como o Senhor tirou o jugo de sobre os nossos ombros, tira o jugo dos nossos queridos e faz valer a tua palavra, faz valer a tua promessa de Atos 16, meu Deus, sobre nós e sobre a nossa casa. Nós oramos, Pai, pelos teus servos, que estão espalhados pelo mundo. Clamamos, Pai, pelos apóstolos, bispos, pastores, presbíteros, diáconos, obreiros, levitas, missionários, evangelistas. Toca cada um deles, toca as suas famílias, os seus lares, com a tua bênção, com a tua prosperidade, com a tua cura, com o teu poder, em nome de Jesus Cristo. Eu oro pela minha casa, eu consagro em oração, meu Deus, a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus sobrinhos, dos meus cunhados. Sejam eles, Senhor, alcançados pelo teu favor e pela tua bênção. Eu oro pela minha família, eu oro pela minha esposa, pelas nossas filhas, Stephanie, Débora. Que a tua unção, a tua bênção esteja sobre elas, meu Deus, que a tua promessa se cumpra, que tudo aquilo, Senhor, que condiz a tua vontade, o Senhor traga a existência sobre a vida delas, para a tua glória e para o teu louvor. Eu declaro, sobre ti, eu declaro sobre a tua casa a bênção do Deus vivo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Deus vivo está sobre a família do amado, que está ao teu lado, à frente, atrás de você. Amém. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amém.
quarta-feira nós não teremos culto. Nós tivemos uma função aqui. Amém? Ou perdão, na outra. Teremos culto sim, um culto de oração, dependendo. Eu já estou querendo antecipar a. Amém? Oh, glória. Sabe aqueles dias que eu já falei para vocês que Deus me pede para jejuar? E que. Pois é. Esse foi um desses dias. Amém? No Salmo 89, a palavra do Senhor diz que o inimigo jamais surpreenderia Davi. E por conseguinte, agora meu filho, daqui. E por conseguinte, aquele que o Senhor escolheu também. Amém? O diabo não me surpreende. Se lembrem desse dia. Vocês não têm ideia da guerra que eu enfrentei para chegar aqui hoje. Eu não vou dizer para vocês porque eu não gosto de dar testemunho. Eu gosto de dar testemunho. Amém? Se lembrem desse dia. Hoje são quantos meses? 19? Hã? 19? Lembre-se desse dia, 19 de maio. Lembre-se desse dia. Vocês vão entender. Amém? Efésios capítulo 1. Versículo 8. A palavra diz assim: que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Para quem gosta de dizer que Deus é mistério, Deus nos desvendou o mistério da sua vontade. Perfeito? Está aí na tua Bíblia assim? Segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Alguém veja aí no Google o que significa a palavra beneplácito, para que você entenda. Eu já sei o que significa, tá? Mas eu quero que você leia, que a igreja leia. Beneplácito. Alguém abre aí no seu celular aí, o que significa beneplácito. Não, beneplácito não é bondade. Beneplácito, consentimento, aprovação. Consentimento, aprovação ou licença concedida por uma autoridade. Consentimento, aprovação Ou licença concedida por uma autoridade. concedida por uma autoridade. Alguém pode pegar outra definição, porque tem outra definição.
muito similar, mas tem outra definição. Não entendi. Bem agradar ou bem fazer. Bel prazer. Bel prazer é vontade. Mas olha o que está aqui no meu significado. Está muito parecido com o que está no que Paulo leu ali. Beneplácito significa consentimento, aprovação ou autorização oficial. É a concordância para que algo seja realizado. O termo tem origem no latim, beneplácito. Bem, placete, agradar ou agrada, significado literal, boa vontade ou bel prazer. Amém? Entenderam? Então vamos agora aqui, vamos continuar. De fazer convergir nele quem? Em Cristo, a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, preste atenção aqui, a fim de sermos, para quê? Para quê? Para louvor da sua glória. Nós, o que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Vamos orar? Senhor, nós somos o teu povo, somos a tua igreja reunida nesse lugar, orando e buscando a tua face mais uma vez, Senhor, através do nosso clamor, para te pedir, fala conosco, ministra o nosso coração, instrui-nos, pois tu és o nosso Deus. Que a tua palavra ache em nós pouso, que a tua palavra ache em nós terreno fértil, e que ela possa prosperar, Senhor, através das nossas vontades, das nossas atitudes, para que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Fala conosco, ministra o nosso coração, e em tudo nós daremos a honra, o louvor e a glória, pois só o Senhor é digno, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Eu vou ler o versículo 15, que eu vou ministrar no domingo, para que você já entenda o contexto de tudo que já foi ministrado nesse capítulo 1 e o que nos espera no capítulo 2, porque o capítulo 2 é justamente o fechamento, ou melhor, o capítulo 2 não, a partir do versículo 15 é o fechamento desse capítulo 1, mas que nos dá uma compreensão. Amém? Vamos ler? Por isso também eu faço o quê? Versículo 15. Fecharam a Bíblia? Por isso também. Não entendi.
estão lendo muito baixo. Depois de ouvir falar da vossa fé no Senhor Jesus Sim. e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de Versículo 16. Não cesso. Fazendo o quê? Para quê? para que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos dê o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele. Amém? Então, tudo que nós já lemos até aqui no capítulo 1 de Efésios, nós vamos entender qual é o principal motivo de Deus fazer tudo isso conosco, ou liberar tudo isso para nós. E o apóstolo Paulo, ele entra na presença do Senhor, clamando pelos Efésios e por conseguinte por nós, para que nós possamos compreender e entender a dimensão do projeto de Deus para aqueles que Ele predestinou, todo homem. E Deus predestinou todo homem para uma coisa só. Você sabe para quê? Você sabe para quê? Você sabe para que Deus? Fora a salvação, tá? Fora a salvação. Quem lembra como é que termina Filipenses capítulo 2? Quem lembra? Pelo menos quando fala de Jesus Cristo. Tem em vós o mesmo sentimento que habitou em Jesus Cristo. Quem lembra como é que termina? Quem lembra como é que termina? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para um motivo só. Qual motivo? Não se lembra? Para a glória de Deus Pai. Então, tudo que Deus elaborou como projeto de salvação, como resgate do homem, é para que o próprio nome dele seja glorificado e que nós sejamos instrumentos de glorificar o nome do Senhor. É o que o texto diz aqui, o que nós lemos, tá? Vamos ler de novo? Vamos ler de novo para que você entenda. O qual, versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor de sua glória. Amém? Amém? Então tudo que Deus Ele elaborou como projeto de resgate, como eu já falei, é para que o nome dele seja glorificado. E nós precisamos ser instrumentos nas mãos de Deus para que o nome dele seja glorificado. Quando Jesus Cristo foi batizado, o Espírito Santo recaiu sobre ele, ouviu-se uma voz do céu. Qual voz? O que a voz dizia? O que a voz dizia? Esse é o meu filho amado, no qual tenho todo prazer. Ou seja, Jesus Cristo veio à terra para glorificar o nome de Deus. Ele disse: eu já mostrei a tua glória aos homens, agora me reveste com a glória que o Senhor me desse desde a fundação do mundo. Então o propósito de Deus em mandar Jesus Cristo é para que ele glorificasse o nome de Deus. E por conseguinte, todo aquele que aceita a Jesus Cristo, todo aquele que é imitador de Cristo, precisa viver para glorificar o nome de Deus. Fala isso para a pessoa que está do teu lado. Você precisa viver para glorificar o nome do Senhor. Amém? Amém. E como então, pastor, eu vivo
para glorificar o nome do Senhor? Como eu procedo para glorificar o nome do Senhor? Coisas muito simples que talvez nós já ouvimos centenas, talvez milhares de vezes, mas que precisamos colocar em prática. Nós temos vivido um evangelho em que as pessoas estão mais preocupadas em ser abençoadas do que em glorificar o nome do Senhor, em ser instrumento na terra para glorificar o nome do Senhor. E nós estamos aqui, aceitamos a Jesus Cristo. Obviamente, Deus vai nos cumular de bênção, nos visitar com prosperidade, vai abrir as janelas dos céus e tudo aquilo, as bênçãos virão sobre nós e nos alcançarão. Mas se não vivermos para glorificar o nome do Senhor aqui na terra, a nossa vida não tem sentido. A nossa vida não tem sentido, a tua vida não tem sentido. Eu estava pensando, isso é uma ministração até lá para frente. Mas eu estava pensando em Josué ontem. Estava pensando em Josué. Quando Josué ele subia ao monte, ou melhor, quando Moisés subia ao monte e levava Josué, a palavra do Senhor diz que Moisés subia, ele era revestido com a glória de Deus, de tal sorte que o olho dele, o rosto dele brilhava, mas Deus ordenou a Moisés dizendo que Josué não poderia subir até o ponto aonde Moisés subia. Havia um limite para Josué ficar. Posteriormente, lá na frente, após Moisés morrer, Deus vira para Josué e diz: meu servo Moisés é morto. Tu farás este povo herdar o Jordão. Mais à frente ele diz para Josué: a partir de hoje eu vou começar a te engrandecer na presença deste povo. No final dos dias de Josué, o que Josué diz lá no capítulo 24: eu e a minha casa vamos fazer o quê? Em outras palavras, ele estava dizendo: eu vou viver para glorificar o nome de Deus. A razão da minha existência é glorificar o nome do Senhor. Então, pastor, como eu vivo para glorificar o nome de Deus? Quais os posicionamentos que eu preciso tomar, que eu devo tomar para glorificar o nome do Senhor? Coisas simples, como eu já falei, que estamos talvez cansados de ouvir, mas que precisamos nos lembrar para praticar. A primeira coisa que nós fomos ministrados no domingo: temer a Deus. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e revelam prudência todos os que o praticam. Salmo 111. Só pode glorificar ao Senhor quem o teme. Em outro salmo está escrito: se observares iniquidade em nós, quem subsistirá? Contigo, porém, está
o perdão para que te temamos. O perdão do Senhor sobre as nossas vidas é para que sobre nós recaia temor. E eu estava pensando nisso, fazendo traçando um paralelo. Se nós pegarmos o pessoal do tráfico, o pessoal de milícia, eles não perdoam. E eles são temidos porque não perdoam. Deus, ele deve ser temido porque ele perdoa. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e só pode glorificar o nome do Senhor quem teme a Ele, porque quem não teme vive a sua vida de acordo com o seu bel prazer, vive para se satisfazer. Então, se você quer ter uma vida para glorificar o Senhor, o primeiro passo é você temer. E como eu já ensinei para vocês, temor é diferente de medo. O temor nos aproxima, o medo nos afasta. Quando Adão pecou, o que ele fez? Ele se afastou. Porque quem se esconde se afasta. Quando ele ouve a voz de Deus, o que ele diz? Ouvi a tua voz e tive. O medo nos afasta. Da mesma sorte, quando Moisés subia ao monte e o povo ouviu a voz de Deus, o que o povo falou para Moisés? O que o povo falou para Moisés? Nós não queremos que Deus fale conosco, porque sobre eles veio medo. Não, Deus fale contigo, e você, Moisés, fala conosco o que Deus te disser. Medo. Quando a arca da aliança caiu e Uzá foi ceifado, o que aconteceu no coração de Davi? Ele teve medo. E ele disse: quem pode ter a arca do Senhor perto de si? Ele teve medo. O medo nos afasta, mas o temor nos aproxima. Você não pode se relacionar com Deus através do medo, porque Ele não nos deu um espírito de medo para que nós andemos acovardados. Ele nos deu um espírito de ousadia, de intrepidez. Mas você precisa ter temor. E o temor, como eu já falei para vocês, ele é o termômetro, ele é o limitador. Ele é a boia de água, sabe? Você bota a boia na caixa d'água, o que é que acontece? Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, quando transborda. Ou então o disjuntor. O disjuntor está passando a corrente elétrica no fio, quando o fio vai aquecendo, o que é que o disjuntor faz? Qual é a função do disjuntor? Então o temor é isso. O temor é o disjuntor. Se você vê que vai pegar, que vai pecar, melhor dizendo, então desarma. Opa, não vou. Então você tem uma vida para glorificar o nome do Senhor através do temor. Quem teme ao Senhor tem uma vida para glorificar o nome de Deus. Vive uma vida para glorificar o nome do Senhor. Lembra de Nadab e Abiú? Eles tiveram temor? Tiveram temor? E o que aconteceu com eles? A conduta deles não era uma conduta que glorificava o nome de Deus, porque eles não tinham temor. Os filhos de Eli, da mesma sorte.
Eles não tinham temor de Deus, por isso eles morreram, mas tinham uma vida que não glorificava o nome do Senhor. E sabe o que Deus falou através da boca de Samuel para Eli? Porque a glória de Israel não mente. E quando eles caíram na batalha, o nome do filho, qual foi mesmo? Que foi dado? Icabó ou Icabode, que significa foi-se a glória de Israel, porque eles não temiam ao Senhor, então eles não manifestavam a glória de Deus. Eles foram para o campo de batalha, a arca foi tomada pelos filisteus, porque a vida deles não glorificava o nome do Senhor, porque neles não havia temor. Então, se você quer ter uma vida para glorificar o nome do Senhor, aprenda a temê-lo. E como o Espírito Santo de Deus, ele cumpre o papel dele nas nossas vidas, que é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele cumpre o papel. Porque ele foi deixado para isso. O Espírito Santo foi deixado aqui na terra para nos convencer, principalmente nós que somos cristãos, principalmente nós que professamos o nome de Jesus Cristo. Se o ímpio aí sabe o que é pecado, ele pode até dizer que não é, mas ele sabe que é. É como eu costumo dizer, nenhum marido vai trair a mulher e diz para a mulher assim: eu vou te trair. Por que ele não fala? Porque ele sabe que é errado. E é pecado. Nenhum ladrão liga para a vítima e diz: eu vou te assaltar a tal hora. Porque não liga? Ou então para a polícia: eu vou assaltar fulano de tal. Por quê? Porque ele sabe que é errado. Eu falei dois pecados talvez mais graves, mas muitas das coisas que as pessoas praticam aí fora e que nós entendemos porque a Bíblia nos diz que é pecado, elas sabem que é pecado. Mas não tem temor. A segunda coisa que nos faz ter uma vida, viver uma vida que glorifique o nome do Senhor, é o que Jesus Cristo falou para a mulher samaritana, ou melhor, para a mulher samaritana não, depois de ter conversado com a mulher samaritana, falou para os seus discípulos: minha comida e minha bebida é fazer a vontade do Pai. Amém? A segunda coisa que você precisa fazer para ter uma vida que glorifique o nome do Senhor: faça a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é a manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas. E como há uma guerra dentro de nós, da carne contra o Espírito, para que nós não façamos o que porventura seja do nosso querer. Então tem uma vida para fazer a vontade de Deus. Sabe aquele louvor que a gente canta, que inclusive nunca mais cantou? Abro mão dos meus sonhos, abro mão e fazer a vontade de Deus muitas vezes é abrir mão da nossa vontade. Já falei para vocês, Deus não satisfaz vontade de ninguém. Fala isso para a pessoa: Deus não satisfaz vontade de ninguém, para você se lembrar e fixar na tua mente.
Deus não satisfaz vontade de ninguém, porque Ele já tem vontade, e a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Ah, mas é porque está escrito no Salmo 37 que Ele satisfaz o desejo do coração. Abra lá no Salmo 37 que você vai entender o contexto de como Ele satisfaz o desejo do nosso coração. Ah, pastor, você já falou isso inúmeras vezes. É verdade. Mas é porque tem um monte de crente cheio de vontade. Salmo 37. Todos abriram? Versículo 3. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Habita na terra. E alimenta-te, agrada-te, e Ele satisfará. Primeiro você tem que se agradar dele. Como é que a gente se agrada de Deus? Fazendo a vontade dele, fazendo o que Ele pede para que nós façamos, nos movendo embaixo da sua vontade. A sua vontade passa a ser desejo do nosso coração, e Ele vai satisfazer, simplesmente assim. Então, você quer viver, ter uma vida para glorificar o nome do Senhor? Viva para fazer a sua vontade, a vontade de Deus. Ah, pastor, como é que eu sei qual é a vontade de Deus? Quando é que eu sei que é a vontade de Deus? A vontade de Deus nunca vai ferir o princípio espiritual da palavra. Simplesmente. Nunca vai ferir. Aí alguém pode dizer, ah, mas está escrito que a paz seja árbitro em nosso coração. Verdade. Mas a paz de Cristo, a paz do Espírito Santo. Ô pastor, e tem outra paz? Se Jesus Cristo falou que o mundo não pode nos dar paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como dá o, então o mundo também pode dar paz, uma falsa paz. Você pode estar fazendo aquilo que é errado e ter uma falsa paz dentro de você. Você pode estar fazendo a sua vontade, ter uma falsa paz dentro de você, mas não está fazendo a vontade de Deus. A Bíblia nos fala em 1 Samuel, no capítulo 27, que Davi ele decidiu, a Bíblia diz assim, que Davi pensou em seu coração: não há coisa melhor para mim, para escapar das mãos de Saul, do que me avistar com o rei dos filisteus, com Ax, rei dos filisteus. Aparentemente Davi estava em paz, porque ele disse: não há coisa melhor para mim. Se não há coisa melhor para mim, é porque eu estou em paz no que eu vou fazer. Não há coisa melhor para mim, para escapar das mãos de Saul, do que me avistar com o rei dos filisteus. Ele vai lá, se avista, fala com Ax, rei dos filisteus, e passa a habitar na Filístia por 1 ano e 6 meses praticamente. Sabe como era a vida de Davi?
lá? Sabe em suma como era a vida de Davi? Mentindo. Como é que pode ter paz mentindo? Mas ele sentiu uma falsa paz. Não há coisa melhor para mim do que. Tem gente que sente uma falsa paz mentindo, fazendo o que é errado. Tem gente que diz assim: ó, tá vendo que Deus está comigo, eu estou prosperando, mas está roubando. A prova de que Deus está comigo é porque está dando certo. O que é que ele está sentindo? Em tese, uma paz. Mas está fazendo a vontade de Deus? Não. Davi estava lá, estava fazendo a vontade de Deus. Sabe o que Davi fazia? Ele invadia povos, territórios inimigos de Israel, matava todo mundo. A Bíblia diz que ele matava todo mundo, não deixava nem mulher, nem criança ali, para que ninguém o delatasse, para que ninguém chegasse lá diante do rei e dissesse: não, nós não somos de Israel não. Porque quando ele chegava diante do rei dos filisteus, ele dizia: não, eu dei lá no sul dos queneus, eu dei lá no sul de Judá, acabei com todo mundo lá, estou acabando com Israel. E sabe o que Aques falou? Agora ele se tornou odioso a Israel e disse algo que é um detalhe impressionante. Sabe o quê? Por certo, para sempre será o meu servo. Era Satanás dizendo pela boca de Aques: vai ser sempre meu servo. Mas ele sentia uma falsa paz. Estava fazendo a vontade de Deus? Então você quer glorificar o nome do Senhor, irmão? Faça a vontade de Deus. A terceira coisa está no mesmo texto lá de João capítulo 4. Se você quiser abrir, vamos abrir lá João capítulo 4. Versículo 31. João 4, 31. Nesse interim, os discípulos me rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho a comer que vós não. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então a terceira coisa o que é? Qual é a terceira coisa? Para você glorificar o nome do Senhor? Realizar a obra. Você quer ter uma vida para glorificar o nome do Senhor? Realize a obra dele. Fala para as pessoas que estão do teu lado: oh, glória! Posso fazer um complemento da ministração de domingo? Posso fazer? Eu falei 3 coisas aqui que revelam sabedoria e prudência. Quem lembra quais foram as 3 coisas? Foi isso que eu falei? Não, estou perguntando. Vai dizendo aí.
Sentir o Espírito Santo. A se encher do Espírito Santo. Hã? Valorizar aquilo que tem valor. Dar valor àquilo que realmente tem valor. Mas a palavra do Senhor nos conduz, o Espírito de Deus, Ele fala conosco. Eu estava meditando nessa palavra, nessa ministração de domingo. O Espírito Santo, Ele me falou algo muito sério. Porque o homem prudente, ele faz o quê? O homem sábio e prudente, ele faz o quê? Ele edifica a sua vida sobre a rocha. Por isso que eu falei que eu vou complementar, porque o Espírito Santo fala comigo. Mas aquilo que ele constrói é indestrutível. O que proporciona para nós a sabedoria e a prudência? Você vai edificar sobre a rocha, e aquilo que você edifica é indestrutível. Se o que você edificar, qualquer área da tua vida que você edificar sobre a estrutura, o fundamento que é a palavra, que é a rocha, que é Jesus Cristo, ninguém consegue destruir. Ninguém, nada, nem ninguém. Posso complementar? Porque o pastor está falando, você vai entender. Porque uma ministração liga a outra. A palavra do Senhor nos diz lá em 1 Tessalonicenses que nós não devemos apagar, extinguir o Espírito Santo. A sabedoria e a prudência mantêm a chama acesa do Espírito Santo dentro de nós. Porque as noivas prudentes, as lâmpadas não se apagaram. Você quer que o Espírito Santo não se apague dentro da tua vida? Seja sábio e seja prudente. E a terceira coisa foi o quê? A terceira coisa foi o quê? Se recebeu o talento, e receber o talento e multiplicar é o quê? Já leva para a ministração de hoje. Não, para a ministração de hoje. Realizar a obra. Você receber. Efésios capítulo 4, a palavra do Senhor diz assim: Ele levou o cativo, o cativeiro, e fez o quê? Abra lá em Efésios 4. Você já viu aí em João 4 que a comida e a bebida de Jesus Cristo era fazer a vontade, obedecer a vontade, cumprir a vontade e realizar a obra daquele que o enviou. Em Efésios capítulo 4, nós vamos ler daqui a alguns dias, ou talvez meses, vamos dizer assim. Diz que ele levou o cativo, o cativeiro, e ele fez o que mais? Deu o quê? Deu o quê? Dons aos homens. Quais são esses dons? A uns ele constituiu como apóstolos, a outros ele constituiu como profetas, a outros ele constituiu como evangelistas, a outros ele constituiu como pastores, e a outros ele constituiu como
E os dons espirituais são distribuídos pelo Espírito para quê? Visando um fim. Que fim é esse? Glorificar o nome de Deus. Porque se está alguém enfermo, você ora e a pessoa é curada, é para a sua glória? É para a sua glória? Não, é para a glória de Deus. E todos os dons espirituais, não ministérios, porque nesse caso aqui são ministérios, todos os dons espirituais que Deus nos deu é para que nós realizemos a sua obra. E em realizarmos a sua obra, estaremos glorificando o nome de Deus. E para que veio o Filho do Homem? Para quê? Sim, mas tem um outro detalhe. O Filho do Homem veio para desfazer as obras do diabo. Jesus Cristo veio para desfazer todas as obras do diabo. Em fazer a obra do Senhor, automaticamente Ele está desfazendo as obras do... E se está desfazendo as obras do diabo, está humilhando o diabo e glorificando a quem? Então, você realizar a obra do Senhor é ter uma vida que glorifica o nome de Deus. Você pode preferir esconder os seus talentos. Você pode preferir esconder os seus talentos. Guardar os seus talentos e dizer, não, vou deixar ele. Mas isso não é uma vida que glorifica o nome do Senhor. A vida que glorifica o nome do Senhor é realizar a sua obra. Você sabe em que contexto Jesus Cristo falou isso? Obviamente, do encontro com a mulher samaritana. Mas há uma passagem anterior a isso que ilustra muito bem o porquê realizar a obra do Senhor glorifica o nome de Deus. Jesus Cristo entrou em Samaria e o que aconteceu? O que aconteceu? Os homens expulsaram Jesus Cristo de lá. Porque ele era judeu. E ele não podia entrar lá. Aí, dois discípulos de Jesus Cristo falaram o quê? Senhor, se tu queres, nós ora para Deus e Ele faz cair fogo do céu e vai destruir essa cidade toda. O que Jesus Cristo respondeu? O que Jesus Cristo respondeu? Vocês não sabem a que espírito eu pertenço? Vocês não entenderam? Eu não vim destruir o homem. Eu vim salvar o homem. Olha só, ele foi expulso. Os homens não deixaram ele entrar. Então, mais à frente, o Espírito de Deus dá uma estratégia a Jesus Cristo e se encontrar com aquela mulher samaritana. Quando ele pede água para a mulher samaritana, o que é que ela diz para ele? Já vem logo com o mesmo sentimento daqueles que expulsaram Jesus Cristo. Como sendo tu judeu, pede para mim água que sou mulher samaritana? Não sabe que os judeus não se dão com os samaritanos? Aí Jesus Cristo falou o quê? Se você soubesse o dom de Deus que fala contigo, tu lhe pediria água, ele te daria água, aqui no teu interior vai fazer um reboliço. Você nunca mais vai ter sede, nunca mais vai voltar aqui para pegar água. Ela disse, mas por acaso você é maior do que o nosso pai Jacó, que nos cavou esse poço? Então ali Jesus começa a conversar com ela. E realizando a obra, ela sai dali, entra na aldeia dos samaritanos, fala de Jesus Cristo, as pessoas saem de lá, ouvem Jesus Cristo falar e todos
acreditam no que Jesus Cristo falou, porque Jesus Cristo veio realizar a obra do Deus vivo. Qual era a obra? Salvar vidas. Você quer glorificar o nome do Senhor? Realize a sua obra. Como é que está você em relação ao teu chamado? Fala para a pessoa que você não está aqui na igreja. Você não caiu aqui de paraquedas. Você não caiu aqui de paraquedas. Como é o nome daquele doutor lá no Quilos Mortais? Nau? É Nau? Eu sou o doutor Nau daqui. Posso ser o doutor Nau daqui? Posso ser? Você não vai se ofender comigo, porque ele também ele fala rasgando, tá? Posso ser, você não vai se ofender comigo como muito daqueles gordos se ofende com ele, não? E vai batendo, entende que ele tem que mamar. Você está obeso espiritualmente, está comendo demais, inchando demais espiritualmente e não está exercitando o teu chamado. Cuidado, para você não ser igual a Eli. Mas Eli foi gordura física, tá? A tua gordura não ser espiritual. E sentado na cadeira, como foi a situação em que ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço? Olha, ele fez assim, ó. A Bíblia, por causa da arca, quando diz assim, foi-se a glória de Deus, ele fez assim, ó. Por causa da arca, por causa da glória do Senhor. Ele, por causa do peso dele, caiu e, como disse, se desbagaçou. Quem come e não exercita, acaba. Rapaz, não com exercício físico, tu está dizendo que exercício físico é bom, é? Eu estou falando espiritualmente, tá? Porque eu não posso contradizer a Bíblia. O apóstolo Paulo disse que o exercício físico de nenhum preste não tem. Então, pastor, mas isso era para o passado. Você pode pensar que era para o passado, é problema seu. Eu não posso falar outra coisa. Pastor, mas isso é uma coisa retrógrada. Aí que isso, e que aquilo, e que aquilo outro. Posso voltar para um lugar que talvez não caberia para esta ministração? O presbítero vai amar o que eu vou dizer aqui agora. A gente come um monte de coisa que não deveria comer. É ou não é? Tem gente que engorda porque tem problema de saúde, tá? Pelo amor de Deus, tá? A gente come um monte de coisa que não pode comer. E não é porque lá em casa sou eu. Agora a Rita saiu, não pode mais. Rita e às vezes Dona Antônia. Aí falava assim, aí dava a parte, mas é só hoje. Aí eu falei, o problema é que todo dia é hoje. Não, mas é só hoje, o que é que tem? Mas é só hoje, qual é o problema? Hoje, e amanhã, e depois. Sabe qual é o problema? É que o nosso hoje é todo dia. É só hoje. Qual é o problema? É só hoje. Aí é hoje, amanhã, depois. Aí a gente quer fazer exercício para
volta para fazer a vontade de Deus. Tudo me é lícito. Tudo me é lícito. Tudo me é lícito. Mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. O problema é que no caso, eu estou falando agora de gordura física, tá? Para os que gostam de comer, como diz a presbítera, besteira. Já está dominado pelas besteiras. Eu, graças a Deus, eu como besteira. Mas eu como tudo que você imaginar que é saudável. Eu não tenho nenhum problema. E como mesmo. Na mesma proporção que eu tomo refrigerante. Na mesma proporção não. Eu tomo muito mais suco, tá? Mas eu falo assim, o Diácono Emanuel, eu nem sei se ele se impressiona mais com a velocidade que eu bebo um copo de refrigerante. É uma brincadeira para mim. Já foi. Mas com a velocidade que eu bebo um copo de refrigerante, eu bebo 3 copos de água. Com a mesma velocidade. 3 copos de suco. 4 copos de suco. Sem nenhum problema. E olha que eu só tomo refrigerante assim, às vezes quando a gente come alguma coisa no domingo. Ou sábado, domingo. Mas suco e água, na mesma velocidade que eu bebo um copo de refrigerante, eu bebo 3 copos de água, 1 litro de água, 2 litros de água. Às vezes eu fico o dia inteiro sem beber água. Dia não, a manhã inteira sem beber água. Quando eu chego em casa, eu bebo 1,5 litro de água. Aí quando eu vou sair, eu bebo mais 1,5 litro. De noite, quando eu chego, eu bebo mais 1,5 litro. Com a mesma velocidade que eu bebo um copo de refrigerante, eu bebo 3 copos de água. Com o mesmo prazer que eu como uma pizza, eu como um cozido. Com o mesmo prazer que eu como um crepe, eu como um prato de salada. Com o mesmo prazer. Com a mesma voracidade. Eu não tenho nenhum problema para mim. Agora tem gente que só quer comer. Aí você não está fazendo a vontade do Pai. Sabe por quê? Porque você está sendo dominado. Aí você quer tomar refrigerante todo dia. Fazer igual um ex-patrão que queria, não foi meu patrão, eu fui irmão da minha patroa, Ferreirinha. Eles tinham condição. O pai comprava 2 litros de refrigerante, quando ele sentava na mesa, ele tomava todo. Ele tomava todo. O pai falava assim: não é possível, você vai me falir desse jeito. Aí você quer tomar refrigerante todo dia. Aí você já está dominado. Deixa eu te falar uma coisa, né? Eu vou. A presbítera hoje vai chegar em casa. Se ela está ouvindo aí. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Não é isso? Um abismo chama outro abismo. Posso falar, irmão? Eita Jesus! Até eu vou entrar nessa enquadração aí. Quem come acarajé aqui sem refrigerante? Você come acarajé sem refrigerante? Quem come pizza aqui sem refrigerante? Quem come batata frita sem refrigerante? Quem come hambúrguer sem refrigerante? Irmão, essas coisas, pelo menos eu só vejo o pessoal comer com refrigerante. Você pode até comer. Sabe o que é? É um abismo chamando outro abismo.
É difícil você comer essas coisas sem um refrigerante do lado.